E nesse vídeo eu vim aqui para falar um pouquinho mais sobre o medo constante que os ansiosos sentem. Normalmente, pessoas ansiosas elas sempre têm medo. Medo de que as outras pessoas não se importem com ela, medo de ser alguém ruim, medo de não conseguir fazer algo e medo de ter feito algo errado para alguma pessoa. Essa última coisa que eu falei é bem interessante, que isso, medo de ter feito algo errado para alguma pessoa. Normalmente a gente entende que a ansiedade ela tá ligada a uma preocupação futura, mas como a pessoa ela vai desenvolver um medo de ter feito algo de errado? É que essa preocupação de ter feito algo errado pode trazer algum tipo de malefício para essa pessoa nessa relação com a outra pessoa no futuro. E isso causa um pouquinho de ansiedade. Mas o que pode causar todo esse problema que o ansioso ele tem com o medo? Gostaria que a partir de agora, se você já viu alguns outros conteúdos, ou se esse é o primeiro conteúdo que você está vendo aqui no Ansiedade em Pautas, comece a prestar atenção no seu ponto de vista. Normalmente, pessoas ansiosas têm um ponto de vista ruim, distorcido, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre si mesmo e principalmente sobre o futuro. Mas como que esse ponto de vista ele pode ter sido desenvolvido? Calma aí, continua assistindo que você vai conseguir entender como que esse ponto de vista ele pode ter sido desenvolvido. Então, imagina uma pessoa que por coisas que aconteceram durante a vida dela, acabou desenvolvendo um ponto de vista de que as pessoas podem trair ela, assim como já aconteceu. Uma pessoa que sofreu durante em algum momento da vida dela, uma traição de uma pessoa que ela gosta muito, e ela acaba desenvolvendo um ponto de vista de que as pessoas podem trair ela, assim como já fizeram. E que se ela foi traída antes, então isso pode acontecer de novo. Imagina qual interpretação essa pessoa vai ter. Quais são as interpretações que essa pessoa vai desenvolver por conta desse ponto de vista? Então, qual é a interpretação que essa pessoa ela pode desenvolver? Ela pode desenvolver uma interpretação de que ela tem que tomar cuidado, porque a qualquer momento ela corre o risco de ser traída. As pessoas sempre traem. Ela pode desenvolver um ponto de vista de que as pessoas sempre traem. As pessoas sempre me traem, então o que tem de errado comigo? Você entende? Olha para você ver como esse ponto de vista distorcido, que se me traíram, então eu posso ser traído de novo, vai gerar algumas interpretações que não são interpretações legais e que vão acabar deixando essa pessoa em alerta, sempre com medo. E o que essa pessoa ela vai sentir? Ela pode sentir muito medo, pode se sentir muito triste, pode se sentir muito tensa, muito pressionada. E toda essa dinâmica, esse ponto de vista, essa interpretação e esses sentimentos podem fazer com que essa pessoa ela desenvolva alguns sintomas físicos. Alguns sintomas físicos como tremor, palpitação, dor no estômago, ânsia. Tudo isso sempre por estar antecipando um possível perigo, sempre por estar tendo um medo constante, interpretando a situação do dia a dia por um ponto de vista de medo constante. E qual comportamento que essa pessoa pode ter? Lembrando que ela tem um ponto de vista que as pessoas sempre podem trair ela, que ela tem uma interpretação de que ela não é tão boa, ela deve ter algo de errado com ela, porque as pessoas sempre traem ela. Ela se sente muito mal, ela desenvolve alguns sintomas que atrapalham a vida dela. E quais são os comportamentos que ela pode desenvolver? Ela pode, por exemplo, se ela está dentro de um relacionamento, ficar monitorando o celular do parceiro. Ficar monitorando, sempre buscando algo que é criado na mente dela, mas que pode não existir. Ela pode também ter o comportamento de ficar brigando por qualquer motivo ou por algum motivo que foi criado dentro da cabeça dela. Olha para você ver que muitas vezes as pessoas elas não entendem, elas têm problema dentro do relacionamento, mas elas não entendem que isso pode ser criado pela ansiedade. Uma pessoa que tem um ponto de vista de que se ela foi traída, ela sempre pode ser traída, que ela tem uma interpretação de que ela tem algo de errado com ela, porque as pessoas sempre traem ela, ela se sente muito mal, ela pode ter reflexo muito negativo nos comportamentos, e esse comportamento pode atrapalhar o relacionamento dessa pessoa. E qual é o reflexo de uma pessoa que tem um ponto de vista negativo e que tem uma interpretação negativa sobre as coisas e sobre si mesmo? Qual é o reflexo que ela pode ter na vida dela? Essa pessoa, por exemplo, essa pessoa do exemplo, ela pode o quê? Não conseguir ter relacionamento duradouros. Por quê? Ela sempre está vendo perigo em tudo, ela sempre está com medo, ela sempre está em alerta, então ela acaba brigando, acaba tendo explosões de raiva, então ela pode não conseguir ter um relacionamento duradouro. Ela pode não conseguir cuidar, não conseguir se cuidar por sempre estar preocupada com a outra pessoa.
ela negligencia os cuidados com ela mesma por sempre estar no outro, por sempre estar buscando algo no outro que comprove aquilo que ela está achando. Então ela sempre está em alerta. Ela fica com a vida totalmente estagnada, porque ela não se preocupa em se desenvolver, ela não se preocupa em entender o que está acontecendo com ela, e talvez isso pode estar acontecendo com você no momento. Você pode não estar focando no que você tem que fazer para poder solucionar esse problema. Tá sempre focado na opinião das outras pessoas ou na atitude das outras pessoas. Então essa pessoa ela pode ficar com a vida totalmente estagnada, porque ela está sempre focada na outra pessoa. Enquanto que na realidade é necessário que ela mude o ponto de vista dela, mude a interpretação dela sobre as coisas, e isso vai fazer com que ela vá se sentir melhor e ter comportamentos diferentes. E isso vai acabar refletindo na vida dessa pessoa. Quando ela muda, as coisas mudam com ela. E assim, nesse exemplo, essa pessoa desenvolveu um medo excessivo por conta de fatores que acabaram acontecendo na vida dela. Mas as pessoas podem desenvolver ansiedade, desenvolver um medo excessivo por fatores diferentes. Então tenta entender na sua história. Se você é uma pessoa ansiosa, tenta entender o que na sua história fez você desenvolver um ponto de vista negativo, e esse ponto de vista negativo que você desenvolveu por conta da sua história pode fazer com que você desenvolva uma interpretação negativa. E uma interpretação ruim vai fazer você se sentir mal, você vai ter comportamentos ruins e vai ter aí o reflexo que provavelmente você pode estar tendo na sua vida, que é a ansiedade tá atrapalhando a sua vida e tornando a sua vida um verdadeiro caos. Então a ansiedade ela é reflexo desses fatores, e talvez você ainda não tenha parado para pensar nisso, mas para pensar nisso, que existem fatores que contribuem para o desenvolvimento da sua ansiedade. Mas e aí, como mudar tudo isso? Faça uma análise desses fatores que eu disse anteriormente. A sua história, como a sua história impacta no seu ponto de vista, como o seu ponto de vista impacta na construção da sua interpretação, do que são os seus pensamentos, como os seus pensamentos impactam na construção dos seus sentimentos e como os seus sentimentos impactam na construção dos seus comportamentos. E isso vai ter um reflexo na sua vida. Então repara nesse passo a passo, começa a fazer essa análise. Através dessa análise você vai conseguir entender melhor o que te fez ser uma pessoa ansiosa. E não se deixa levar pelos pensamentos. Entenda que eles podem não corresponder com a realidade. Tenta entender que esses pensamentos, essa interpretação que você tem sobre as coisas, ela está ligada diretamente com o seu ponto de vista. E esse ponto de vista que vai fazer você ter essas interpretações. Mas o ponto de vista, Albano, mas esse ponto de vista sobre o quê? O ponto de vista sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre o seu futuro. Esse seu ponto de vista que vai contribuir para que você desenvolva essas interpretações, esses pensamentos. E então tenta não se deixar levar por esses pensamentos, porque eles podem ter sido contaminados pelo seu ponto de vista negativo. E entenda que eles podem não corresponder com a realidade. E lembre-se, sentimentos não são realidade. Normalmente pessoas ansiosas elas sentem e elas agem, mas tenta raciocinar melhor sobre o que você está sentindo. Faz essa análise e tenta entender que o que você sente é reflexo desses fatores, que não é algo instantâneo, não é algo que veio do nada, mas é algo que foi influenciado por alguns fatores. E o que você sente pode não corresponder com a realidade. Assim como esse exercício de entender que o pensamento ele pode não corresponder com a realidade e ele foi uma interpretação sua sobre as circunstâncias, os sentimentos também não são realidades. Você não deve sentir e já agir. Você não deve sentir que a pessoa está te traindo. Ah, não, está me traindo, você está se sentindo muito mal e aí você vai e age. Porque a sua ação ela vai estar contaminada por esse sentimento que é ruim e que foi contaminado também, que foi construído por essa interpretação ansiosa que você tem sobre as coisas. Então tenta raciocinar. Quando você sentir, tenta raciocinar sobre aquilo que você está sentindo. Não age por essa emoção, não age por medo ou por raiva. Tenta não fazer isso, que isso vai trazer reflexos negativos para a sua vida. Procure cuidar de você, aprenda a dominar a sua ansiedade. A ansiedade ela pode fazer com que você tenha medos constantes. Como a gente viu nesse vídeo, a pessoa, eu fui traído, então as outras pessoas sempre podem me trair. Isso vai impactar na sua interpretação, que vai impactar nos seus sentimentos. E aí você vai sempre se sentir com medo. A ansiedade ela tem essa capacidade de sempre te deixar em alerta, de sempre fazer com que você tenha medos constantes. E muitas vezes, às vezes você pode não ter notado. Você tem medos constantes, mas você não sabia. E que isso poderia ser causado pela ansiedade. Saiba que sim.
Se você é uma pessoa que sempre está vendo perigo em tudo, que sempre está antecipando o perigo nas coisas, que sempre está vendo tudo por um lado negativo, isso pode ser reflexo da sua ansiedade. E se você tem problemas com ansiedade, saiba que isso tem controle. Existem maneiras de você dominar a ansiedade. Existem formas de você aprender a controlar a sua ansiedade. E adquirindo os conteúdos, esses vídeos que eu sempre posto no YouTube, no Instagram, no Facebook, você vai adquirir ferramentas para poder lidar com a sua ansiedade de uma forma mais satisfatória. É bem legal que você vai conseguir entender como a sua ansiedade foi construída, quais são os fatores que contribuem para o desenvolvimento desse medo excessivo que você tem. E eu espero que você consiga entender que esse medo ele pode estar sendo gerado pela sua ansiedade, e essa ansiedade pode trazer reflexos negativos para a sua vida. Então é isso, pessoal. Eu sou Albano. Esse aqui foi mais um vídeo do Ansiedade em Pautas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você acha que outra pessoa pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe esse vídeo para que cheguem mais pessoas. Qualquer dúvida que você tiver sobre ansiedade ou sobre esse conteúdo, pode deixar nos comentários ou pode mandar mensagem através do direct. Continua acompanhando nas redes sociais que todo dia, toda semana tem vídeo novo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado. Parabéns por estar adquirindo um conteúdo, por estar assistindo um vídeo que vai trazer benefícios para a sua vida. Muito obrigado e até a próxima.